a cobertura da imprensa brasileira ao longo da quinta-feira e desse início de sexta-feira aqui. Quando houve falando ataque, isso aqui no chat, inclusive, viu? A vergonha que foi, a vergonha da cobertura midiática da grande imprensa brasileira. A cobertura começou como se o massacre fosse uma versão do Hamas. Uma versão do Hamas. A gente tem aqui algumas manchetes trazidas principalmente pelo Globo, pelo UOL, que são as duas maiores empresas de mídia tradicional no Brasil. As organizações Globo e o UOL/Folha. Vamos voltar para a anterior ali, por favor? Aquela manchete do Globo. Isso. Olha como é que eles noticiaram. Isso aqui era logo depois do ataque. Forças Armadas de Israel divulgam vídeo mostrando multidões durante entrega de ajuda que deixou mortos. Deixou mortos. Você não entende nada. É uma manchete que é melhor não fazer, né? É melhor não fazer. Aí embaixo, autoridades palestinas acusam Israel. Autoridades palestinas. Então era assim, não, são os palestinos acusando, sabe? Isso aí é coisa do Hamas, coitado. Os israelenses estavam até sendo bonzinhos, estavam distribuindo comida, mas deixou mortos. Deixou mortos. Vamos para a próxima. Agora sim, por favor, aqui. Esse é do G1. Distribuição de comida tem mais de 100 mortos em Gaza. Peraí, deixa eu ver se... Distribuição de comida... A comida estava estragada, foi isso? Era maionese estragada no churrasco? Na rede social era pior ainda, né? Porque era confusão, Teve o tal da confusão também. E aí, o complemento, Hamas acusa Israel. Quando a gente começava a falar, não, houve um massacre, eu vi gente pró-Israel entrando e falando assim, vocês estão dando a versão do Hamas, vocês são pró-Hamas, porque a imprensa brasileira faz esse serviço aqui. Ela não noticia o massacre. Ela fala assim de uma maneira que ninguém entende direito e no final coloca, o Hamas está acusando Israel. Fica parecendo que, esse Hamas aí, tudo também, Israel vai distribuir comida e ainda é acusado, né, coitadinho? Vamos para a próxima. UOL. Mais de 100 pessoas morrem durante distribuição de ajuda em Gaza. Diz Hamas. Peraí, diz Hamas? Não, morreu ou não morreu, meu filho? Gente, a imagem é de Israel. Do governo de Israel. Mais realistas do que o rei. Eu fico imaginando o redator do UOL, eu já trabalhei... Difícil, né? Difícil. Não, e também, Gabi, ele fica assim, bom, meu patrão quer que eu fale bem de Israel. Então, se tem uma notícia aqui que não... Eu vou jogar para... disse o Hamas, aí eu me viro. Se alguém reclamar... E vira Hamas, É o Hamas que falou. Então, é um negócio impressionante. E aí você compara com a imprensa, por exemplo, da Espanha, o El País, que desde o começo cobre de maneira muito mais honesta, né, esse massacre promovido por Israel. Aqui até a edição impressa, né, já dessa sexta-feira. Mas nas redes do El País, que eu acompanho, a cobertura dizia o que é um massacre. Matança em Gaza durante a repartição de comida. Israel admite que disparou na multidão, mais de 100 mortos. Não é antissemita trazer essa manchete? Não, né, gente? Não, o correspondente em Jerusalém. Ele está lá, vai continuar trabalhando, não vai acontecer nada com ele, porque é a notícia. É a notícia. Então, estavam simplesmente dando a notícia. Então, dava para fazer diferente aqui no Brasil. Que é uma opção não fazer. A verdade é que, ao longo do dia, a imprensa internacional, inclusive do Ocidente, foi sendo tão enfática que houve na confirmação de que era um massacre promovido por Israel, na fila da comida, que aí... Até o Globo e o UOL tiveram que admitir que tinha alguma coisa errada. Aí nós temos, aos poucos, eles foram mudando a forma de... Até a Eliane Cantanhede, que uma semana antes estava chamando o Lula de horrores, porque o Lula não podia ter falado... Mas olha o título continua vergonhoso. Hamas acusa Israel de matar... 112 civis em fila de ajuda. A fala dela já era... Olha aqui, eu vou ler o que a própria Globo News... Isso aqui é um post da Globo News, né, um post nas redes sociais, repercutindo o que a Eliane tinha falado no ao vivo lá no estúdio. Então, a Eliane Cantanhede falou sobre a morte dos palestinos. Abre aspas. Hoje, o presidente Lula, o Itamaraty, o governo brasileiro, teriam todas as condições de dizer, tá vendo, eu avisei. Mas não houve nenhuma manifestação formal. O ataque do Hamas propiciou tudo isso, mas o que a gente está vendo não é um direito de defesa. Se os Estados Unidos até falam em 25 mil mulheres e crianças mortas, então isso tem muito efeito,
para confirmar o que o Lula estava alertando. A situação está deteriorando. O mundo inteiro reclamou da comparação com o Holocausto. Aí ela volta para aquela coisa lá. O Lula nem usou a palavra Holocausto. De qualquer maneira, ela está reconhecendo que o massacre de ontem traz de volta aquela frase do Lula. Será que ele exagerou? Parece que não. Está aqui, ó. O massacre está acontecendo na frente da gente. Até a Globo está admitindo. Você queria falar sobre isso ainda, Chico? Não, é só... E depois o próprio UOL, viu, Gabi, também mudou um pouquinho a maneira de cobrir, aí dizendo que era um massacre. A gente tem a próxima tela do UOL, por favor, se puder trazer aqui para a gente. Também aqui, UOL Notícias. Aí sim, olha como mudou ao longo do dia. Israel mata a tiros mais de 100 palestinos que tentavam receber ajuda humanitária em Gaza. Custa muito? Não custa notícia, gente. É fácil de fazer. O exército israelense afirmou que suas tropas abriram fogo por se sentirem ameaçadas, entre aspas. Tá ok até. Tudo bem, querem fazer ali o... O outro lado, e até tá meio irônico, ameaçar, assim, o pessoal morrendo de fome está ameaçando o exército armado até os dentes de Israel. Tá dada a notícia. Então, ao longo do dia, isso foi mudando. Ontem, isso tudo foi de quinta-feira. Só que daí, para completar o dia, gente, a cobertura do Jornal Nacional foi uma vergonha. E o nosso colega, o seu xará, o Chico Alves, que é o editor do icrnoticias.com.br, escreveu esse artigo, né? Assassinato de famintos em Gaza e a falta de pudor do Jornal Nacional. Os grandes veículos de mídia minimizam a matança promovida em território palestino e a gente recuperou alguns trechos, vale a pena ir lá no ICL Notícias. Muito bom, artigo, recomendo a leitura. Então, porque ele escutou, ele assistiu o Jornal Nacional e aí ele escreve aqui, o episódio chocou o mundo, mas não os responsáveis pelo principal telejornal brasileiro. Líder de audiência, o Jornal Nacional chamou desta forma a notícia em sua abertura, na voz de Renata Vasconcelos, que é a apresentadora. Abre aspas. Um tumulto na entrega de ajuda a palestinos deixa dezenas de mortos e feridos na faixa de Gaza. Tumulto. Aí eles voltaram para a tese do tumulto, já não foi matança, e dezenas de mortes. É um truque, porque quando você fala mais de 100, é chocante. Dezenas pode ser 20, pode ser 22. Sim. Então, o Chico Alves chama atenção para isso. Um tumulto foi o motivo das mortes para o Jornal Nacional. Aparentemente, um mero problema de logística causou a tragédia. O tumulto voltou a ser acusado pelas mortes na matéria em si. 3 minutos e 30 segundos de reportagem, em que a fala do porta-voz do governo de Israel prevaleceu amplamente e apenas 3 frases foram concedidas a autoridades que acusaram as forças israelenses pelo massacre. Então, isso aqui é o artigo do Chico Alves, que assistiu o Jornal Nacional e trouxe para a gente. A maioria do povo brasileiro, não sei se a maioria, mas uma parte, já não é mais a maioria. Quando eu trabalhei lá na Globo até era, mas ainda tem muita audiência o Jornal Nacional. Muita gente ainda se informa só pelo Jornal Nacional. Então tem muito peso e a gente tem que ficar de olho como é que eles fazem a cobertura. E o Chico Alves disse também o Estadão. O jornal Estado de São Paulo seguiu o mesmo caminho ignominioso e estampou a chamada na primeira página. Morte na fila da ajuda em Gaza trava possível trégua, diz Biden. O texto começa dizendo que, segundo Israel, as vítimas morreram pisoteadas. Ou seja, tumulto, né, gente? O pessoal correu para lá, para cá e aí acabou morrendo. Eles colocam quase como fosse uma catástrofe natural ou desígnio de Deus, uma coisa assim, né? É muito vago, que loucura, né? Aconteceu, né? Uma confusão. Gente, é muito concreto. Os caminhões estão aí, as pessoas foram assassinadas. Então a imprensa brasileira cumpre esse papel. Por isso que eu acho que o Lula fez bem de subir um pouco o tom, porque a maior parte do povo brasileiro se informa desta maneira e fica achando, não é tão ruim assim, Israel está lá fazendo o trabalho porque está enfrentando terroristas, vai fazer o quê? Tem alguns danos colaterais. Então, a hora que o Lula falou, mexeu. Nós vamos ver daqui a pouco como mexeu. Já tem pesquisa mostrando que mexeu a opinião pública no Brasil. Em 2, 3 semanas, já mudou a forma de ver a guerra e tem muito a ver com o posicionamento firme do presidente Lula. Bom, também depois do massacre de ontem, e apesar da cobertura que tentou proteger Israel, houve nas redes sociais uma subida de tom por parte dos internautas, as pessoas indignadas. Esta postagem aqui, por exemplo, é uma imagem terrível. Do lado de lá, é um menino que ficou 9 dias debaixo de escombros, vivo,
em Gaza e foi retirado, desnutrido, é pele e osso, estava vivo, não sofreu ferimentos seríssimos por causa do desabamento, mas ficou ali sem comer durante 9 dias e, felizmente, foi tirado com vida e carregado pelas equipes de socorro de Gaza. E essa postagem lembra aqui do lado, né, um jovem judeu faminto resgatado de campo de concentração nazista em 1945. Faz a postagem fazendo a comparação entre a matança e, enfim, o massacre de Gaza e o massacre contra os judeus na Segunda Guerra Mundial. Então, vai voltando esse debate. O que eles estão fazendo lá? Como é que qualifica o que o Estado de Israel está fazendo lá? Aqui a postagem do advogado André Argolo. Ele faz a comparação também. Do lado esquerdo, a foto de um fuzilamento em massa de judeus na Segunda Guerra Mundial por alemães, do lado de lá. E do lado direito, o fuzilamento, o genocídio, o ataque na fila da comida de ontem. Qual a diferença? Foi genocídio ontem, é genocídio hoje, ele postou. E a terceira postagem que eu queria trazer aqui é do Lula Marx, é uma montagem fotográfica do Lula Marx, o Netanyahu numa espécie de vagão de trem, se olhando no vidro. E a imagem que aparece é aquela ali, Netanyahu e o Hitler. Esta é a comparação que os apoiadores do genocídio não querem que se faça. A gente pode até discutir isso historicamente. Na Segunda Guerra houve uma máquina de matança, ritmo industrial, campo de concentração, terrível, 6 milhões de mortos. Mas o que esse homem, Netanyahu, está promovendo em Gaza também é terrível. Também é terrível e tem que ser denunciado com muita força.